Hoje mesmo eu estava assistindo a uma palestra de Anthony Robbins que ele ministrou no TED em 2016 com o seguinte título: Why People Do What They Do, ou seja, por que as pessoas fazem o que elas fazem. E essa palestra ela tem apenas 21 minutos. E Tony Robbins, não sei se você conhece Tony Robbins, provavelmente você deve conhecer, se você acompanha o meu trabalho aqui no YouTube, você já deve ter visto eu mencioná-lo em alguns vídeos que eu entro na questão, no conceito das 6 necessidades humanas, que foi justamente um cunhamento, vamos dizer assim, vindo dele. Enfim, inclusive nessa palestra também ele fala sobre as 6 necessidades humanas, e lá ele fala em 21 minutos por que as pessoas fazem o que elas fazem. É uma palestra incrível, eu sugiro para vocês, caso você sabe inglês, né, caso você tenha conhecimento em inglês, você pode ter acesso a ela. Eu vou até deixar o link dela no TED aqui na descrição. Muito bem, então Tony Robbins fala sobre a importância da gente realmente ter um mindset, uma mentalidade que faça com que nós não só alcancemos os nossos objetivos, as nossas metas, mas também que nós encontremos esse preenchimento, que ele chama de fulfillment. Então lá na palestra ele fala sobre a arte do fulfillment, the art of fulfillment e the science of achievement, ou seja, a ciência, né, de você realmente realizar os seus objetivos, as suas metas, e a arte desse preenchimento, ou seja, dessa realização que muitas pessoas às vezes não alcançam. Inclusive ele fala que é fácil você conseguir alcançar as suas metas e os seus objetivos. Como que você faz isso? Você faz isso através da modelagem, ou seja, você vê o que as pessoas que já alcançaram aquilo que você deseja alcançar, o que elas fizeram, e você implementa essas mesmas ações, essas mesmas coisas que elas fizeram, você implementa isso no seu dia a dia, na sua vida. Consequentemente, você vai também conseguir resultados similares, ou os mesmos resultados. Isso a gente já sabe, foi assim que a gente aprendeu a escrever, foi assim que a gente aprendeu a falar, caminhar. Alguém nos ensinou, a gente foi aprendendo com essas pessoas, seja os nossos pais ou responsáveis, os nossos professores, que nós aprendemos a ler e escrever. Então, de certo modo, a gente já sabe o caminho de como fazer as coisas, de alcançar as coisas. Porém, quando a gente vai se realizar de fato, encontrar essa realização, aí as coisas mudam. Por quê? Porque isso se torna uma arte. Você pode alcançar as suas metas e os seus objetivos, porém, você se sentir realizado é completamente diferente. E a gente já sabe disso, porque basta nós olharmos para a vida de atores, de atrizes, de cantores, de cantoras famosas, de pessoas que alcançaram o topo do que se chama de sucesso, né, do que muitos definem como sucesso. E mesmo assim, apesar disso, essas pessoas que chegaram lá, elas ainda acabaram por destruir as suas vidas. Como que elas fizeram isso? Através do uso de drogas, através do uso de bebidas alcoólicas em excesso, através de suicídio. A gente conhece muitos casos assim, a gente pode trazer vários nomes como Robin Williams, o ator Robin Williams, são vários, Jimi Hendrix, a gente pode trazer nomes como, nossa, são tantos nomes, Elvis Presley, você sabe, né, dependendo do tipo de área que você gosta, de repente se for na área dos esportes, embora os esportes, dificilmente isso acontece, porque os atletas, de certo modo, têm uma mentalidade diferente do que atores, artistas, grandes empresários, né, de pessoas que realmente tiveram um caminho diferente do que os atletas. O fato é que essas pessoas que chegaram lá e destruíram suas vidas, de certo modo, elas conseguiram alcançar aquilo que elas desejavam, e mesmo assim elas se sentiam infelizes, vazias. Por que isso aconteceu? Por diversos motivos. Um desses motivos, que inclusive Anthony Robbins menciona na palestra, é justamente o fato de nós, às vezes, atendermos às nossas necessidades pessoais, às nossas necessidades, vamos dizer assim, da nossa personalidade, que são as 4, e eu posso dizer para você rapidamente que é a necessidade de certeza, a necessidade de incerteza, né? Certeza, estabilidade, é o mesmo, ele usa sinônimos, certeza, estabilidade, tudo aquilo que realmente faz com que você tenha segurança. A primeira necessidade. A segunda necessidade é a necessidade de insegurança. Ou seja, nós precisamos de variedade, de instabilidade, que se torna também um paradoxo com a primeira, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa de certeza, a gente precisa de incerteza. É um paradoxo. A terceira necessidade é a necessidade de significado, que é justamente a necessidade de nós desejarmos, atendermos essa necessidade através da significância, né? Ou seja, fazermos as coisas que
nós acreditamos que vão nos fazer sentir importantes perante os outros. Essa é a necessidade de significância. A quarta necessidade é a necessidade de amor e conexão, ou seja, a gente precisa nos conectarmos uns com os outros, com pessoas. Algumas pessoas vão se conectar com animais, no sentido de criar um relacionamento, né, com cachorro, com gatos. Nós vimos isso acontecer. Muitas pessoas deixam de constituir uma família para poder realmente ter um gatinho, um cachorrinho, para poder atender a necessidade de conexão. Porém, a gente pode atender essas 4 primeiras necessidades. E se nós não atendermos as outras 2, que são as necessidades do espírito, segundo Anthony Robbins, que é a necessidade de crescimento e contribuição, a gente vai se sentir vazio. A necessidade de crescimento, ela já diz por ela mesma. Nós precisamos crescer. Tudo aquilo que não cresce, morre. A gente já sabe disso, de um certo modo, né? Se você tem um negócio e o seu negócio não está gerando lucro, ele pode estar gerando prejuízo. Então, ele pode estar morrendo. Se uma planta não está crescendo, ela está morrendo. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Se a gente não tem um relacionamento que está crescendo, ele pode estar morrendo, ele pode estar se desfazendo. E isso acontece muito, a gente vê isso acontecendo. E a última necessidade é a necessidade de contribuição. A gente precisa contribuir, porque contribuição é o mesmo que se doar-se, né? É mesmo que você doar-se sem esperar nada em troca. Você faz isso para quê? Para poder realmente preencher o outro, para você atender às necessidades da outra pessoa. E aí quando você faz isso, você realmente consegue preencher essa necessidade que é do espírito, essas 2 últimas necessidades. Então a maioria das pessoas que não conseguem realmente alcançar essa arte The Art of Fulfillment, ou seja, preenchimento, realização, é porque faltam essas 2 necessidades. E o que significa tudo isso, Luiz? Significa que a gente não deve esperar nós alcançarmos as nossas metas, os nossos objetivos, para então sermos de certo modo felizes, realizados. A gente precisa fazer isso durante o processo, porque você pode correr esse risco, você pode acreditar que quando você conseguir uma casa grande, quando você conseguir um carro, quando você fizer a viagem dos sonhos, ou então encontrar aquela pessoa dos seus sonhos, aí então você vai ser feliz. Isso pode ser muito perigoso, porque você pode alcançar tudo isso e mesmo assim você pode sentir vazio. E é isso que acontece com muita gente, principalmente nos dias de hoje, né? Onde nós temos aí a ascensão das redes sociais, vemos as pessoas compartilhando seus bens, muitos blogueiros, blogueiras, influencers, que têm essa capacidade financeira de realmente comprar aquilo que eles querem. E aí eles vão compartilhando todos esses bens, e as pessoas que não chegaram lá ainda criam esse desejo, esse pensamento de que elas precisam estar no mesmo lugar do que essas pessoas, do que esses influencers estão, para então elas serem felizes. E aí a pessoa acaba, de certo modo, saindo, né, realmente de um molde humano. Por quê? Porque a pessoa deixa de enxergar as virtudes que a gente pode desenvolver, independente de qualquer coisa, independente de nós sermos um mendigo. Você pode mesmo assim ainda ser um mendigo e se sentir realizado. Nossa, Luiz, eu não tenho nada, eu vou morar na rua. Ok, você vai morar na rua, mas significa que você vai desenvolver virtudes como educação, respeito pelos outros. A gente sabe do que a gente está falando, né? E tudo isso é importante. E isso que vai ficar, é algo que realmente vai permanecer quando a gente desenvolve essas virtudes, né? Respeito, honra. Isso aí vai permanecer mesmo após a nossa morte, porque as outras coisas que a gente conquistou vai permanecer aqui. O seu carro vai ficar aqui, a sua casa, a sua família, a sua descendência vai continuar e a gente vai partir. Mas aquilo que a gente fez, de fato, vai permanecer. E aquilo que a gente fez que é o mais importante. E muitas vezes o amor ele é manifestado não através do pensamento, das palavras, mas através da ação. Na verdade, o amor ele é manifestado, o amor ágape é manifestado através da ação. E você, manifestando esse sentimento pelos outros, automaticamente você está fazendo algo bom, você está contribuindo para com as pessoas. E muita gente não entende isso, muita gente acaba... Eu posso dizer isso para você que eu sou conservador, sim, eu sou de direita, e eu vejo muitas pessoas na direita, conservadores, que defendem valores abstratos, mas quando você vai analisar a vida do sujeito,
é um verdadeiro desastre. Quer dizer, a pessoa cobra do outro, politicamente, aquilo que ela deveria estar fazendo por ela mesma. Então aqui já começa uma certa perversão na sociedade, porque nós precisamos nos tornar aquele tipo de mudança primeiro que nós desejamos para o mundo. A gente não pode inverter essa ordem, desejar que o outro siga aquilo que a gente deseja, sendo que a gente não está cumprindo o nosso dever de casa, fazendo o nosso homework. Então, eu achei importante trazer esse tema, ainda mais que hoje eu assisti essa palestra. Eu já tinha assistido ela antes mesmo de criar um canal aqui no YouTube. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa palestra do Tony Robbins, em 2006, eu estava aprendendo inglês. Então, isso, de certo modo, eu já tinha esse contato com o desenvolvimento pessoal. Eu entrei nesse mundo em 2000, quando eu ingressei numa empresa de marketing multinível, embora eu não desenvolvi a carreira no marketing multinível, mas eu aprendi muita coisa. Praticamente eu tive o meu início lá. Então, naquela época, em 2006, eu procurando desenvolver o meu inglês, procurando principalmente desenvolver a minha audição, procurar entender, né, as palavras, eu me deparei com essa palestra do Anthony Robbins. Naquele momento eu não conseguia entender muitas coisas porque eu não tinha a referência, não tinha o ouvido tão desenvolvido quanto eu tenho hoje. Hoje eu já consigo entender muito mais, obviamente. Já se passaram mais de 6 anos estudando, né? Então algum resultado tem que surgir, não é mesmo? E então, revendo essa palestra, eu achei interessante trazer esse assunto, falar sobre isso. Espero que você tenha conseguido compreender o que eu quis dizer aqui. E se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa contribuir com o Luiz, mais uma vez. E eu vou ficando por aqui. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.